SQL Server Database Engine, ele é o serviço principal do SQL Server. É onde as pessoas, quando... eu vou falar de SQL Server. O que é SQL Server? As pessoas sempre se referem ao Database Engine, mesmo não falando Database Engine. A ideia do SQL Server Database Engine é salvar os dados de um modo estruturado, como o próprio nome diz, Structured Query Language. Por isso, esse é o significado de SQL Server. E o modo que ele salva é mais ou menos se a gente fizer uma comparação lá com o Excel. Ele vai salvar os dados em linhas e colunas e vai nos disponibilizar isso. Então, tem algumas principais, umas primitivas do SQL Server do Database Engine, que é o que ele vai fazer, o modo que ele vai salvar os dados. Então, digamos que a gente tem aqui uma coluna chamada ID, uma coluna chamada ID, uma coluna chamada nome e uma coluna chamada nascimento. E o que a gente vai salvar aqui? A gente sempre vai salvar dados de diferentes tipos. Então, digamos que aqui seja do tipo inteiro, aqui seja do tipo string ou varchar, e aqui seja do tipo data. Então, por exemplo, o ID 1, nome Felipe, e a data de nascimento 01 do 01. Eu posso colocar aqui número 2, vou colocar Mada, nascimento 2 do 12. Posso colocar 3, João, e 04 do 04. Então, a gente consegue colocar todos os tipos de dado aqui que a gente queira. A gente consegue salvar os nossos dados de uma maneira estruturada, que essa aqui é a primitiva dele, e fazer com que isso seja acessível para o nosso cliente, uma vez que ele precise acessar esses dados. Se a gente colocar num plano cartesiano esses dados, a gente sempre vai ter, por exemplo, então aqui no nosso eixo Y, a gente vai ter as nossas linhas, e aqui no eixo X a gente vai ter as colunas que vão ser disponibilizadas para a gente acessar. Nessa nossa tabela de exemplo, tenho 3 colunas aqui e tenho algumas linhas. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, aqui eu insiro mais, eu dou mais exemplo, vou colocar mais... Então, 1, 2, 3, 4, 5... E aqui a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Digamos que aqui, no registro, na quarta linha, tem um registro de número 7, o ID de número 7. Gabi, sei lá. Então, vou colocar aqui 03 do 12. Então, como que a gente vai acessar esses dados? Se a gente pegar aqui a coluna número 1 e o ID número 3, a gente vai achar um dado aqui. Quem é esse dado? Coluna número 1, ID número 3, linha número 3. O resultado que vai nos aparecer é o 3, é aqui, o ID número 3. Se a gente pegar a coluna número 2 da mesma linha, a gente vai achar o nome João. Se pegar a mesma linha, só que na outra coluna, na terceira coluna, a gente vai achar 4 do 4. Então, esses são... A gente... Só estou mostrando isso porque vai ter o serviço de análise de services que ele não é no plano cartesiano. A gente não tem 2 dimensões, a gente tem mais dimensões. Mas o Database Engine ele vai salvar os dados em dimensões. E tem diversas funcionalidades, como fazer as transações. Então, se um usuário ele se está conectando a um SQL Server, ele vai abrir e a gente tem algumas premissas de salvar esses dados lá. Então, a gente vai garantir que esse dado seja persistido uma vez que o cliente terminou a sua transação. A gente consegue dizer para ele que se ele for salvar vários dados em sequência, então for salvar diversas informações e uma depender da outra, a gente consegue garantir que ele vai salvar todos os dados ou nenhum dos dados. E a gente consegue dar essa resposta para ele se ele conseguiu salvar todos os dados ou se ele não conseguiu salvar todos os dados. Além disso, o serviço de Database Engine ele vai disponibilizar para a gente um serviço de alta disponibilidade. Então, High Availability ou alta disponibilidade. Quase não coube aqui. Alta disponibilidade. Então, o que é isso? Tem o serviço de cluster e outros serviços, como o Always On e tudo mais. Então, onde a gente tem um banco de dados único, onde 2 ou mais máquinas conseguem acessar, não ao mesmo tempo, mas a gente consegue garantir que, uma vez que o usuário tenta acessar essa tabela e um determinado banco de dados, um determinado Database Engine, a gente consegue garantir que esse dado sempre esteja disponível para ele acessar, não importa o que aconteça, se uma das máquinas fale, se um disco fale. Então, tem várias soluções de alta disponibilidade, porque nossos clientes eles podem aplicar. E o Database Engine
é o responsável, é o serviço responsável, é o executável lá que vai aparecer dentro do Windows, é responsável por disponibilizar esses serviços de alta disponibilidade para a gente. Então, fazendo um resumo, o SQL Server Database Engine ele é responsável por fazer, para salvar esses dados, para deixar que eles sejam persistidos durante o tempo, então que eles estejam disponíveis, para fazer o processamento das informações que os clientes mandam e fazer o próprio processamento desses dados. Vai fazer com que esses dados sejam persistidos, vai fazer com que haja uma linha de segurança em relação a esses dados. Então, quem não tem permissão de acessá-los, não vai acessar eles. Vai dar alta disponibilidade, se for necessário, e vai fazer com que esses dados sejam acessados de maneira rápida e maneira mais eficiente possível, com índices, enfim, com vários objetos que a gente pode criar dentro do SQL Server Database Engine, para que esse dado, para que essa resposta ao servidor seja o mais rápida possível, para que nosso usuário possa ter para que a própria aplicação consiga ter uma performance melhor, para que ela possa ser executada melhor. Então, essas são as informações, é um overview sobre o SQL Database Engine e o que ele vai fazer e quais são as suas responsabilidades em relação à máquina.